Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vai ser um formato um pouco diferente, eu vou mostrar timelapse focada no meu processo de character design, um processo de design que eu recomendo você seguir para fazer os exercícios, tanto acompanhando as aulas do Patreon, quanto seguindo autodidata no processo de vocês, ou para qualquer projeto que vocês recebam. A gente vai estar focando nesse projeto que eu fiz do Under Strange Suns, o briefing da Atom Rock, do concurso da Atom Rock, e depois, próximos vídeos, a gente vai falar desse outro concurso que eu participei do evento de Londres, e eu vou mostrar também para vocês toda a timelapse e o processo de referências. Esse projeto aqui, eu vou dividir ele em dois vídeos, o primeiro vídeo que é esse, que é o projeto de exploração, processo de exploração, onde o foco é propor o máximo de ideias diferentes possíveis, diferentes poses, diferentes propostas de design, para depois a gente partir para o render e refinamento. Então, quem quiser ver em alta resolução e tudo, eu recomendo entrar aqui no ArtStation, dá para ver as imagens em alta e dar o zoom e ir acompanhando. E a gente parte agora então para a primeira etapa, essa etapa de exploração e de referências, certo? Então, só para mostrar um pouco as referências e como que começou esse projeto. O briefing foi super solto, né? Foi Under Strange Suns, que seria sob sols estranhos, ou abaixo de sols estranhos. Então, eu comecei a pesquisar algumas coisas do Egito, né? Por ter coisas de divindade, do deserto, a ideia do sol. No fim, eu acabei usando essa ideia do Egito para o outro projeto, para o outro concurso. E para esse projeto desse personagem, eu acabei indo para a cultura islâmica. Eu estava olhando bastante essas pinturas e vendo o quão diferente é a cultura muçulmana, o quão diferente é a cultura islâmica e quanto potencial tem disso ser explorado para projetos de concept design, né? Eu resolvi misturar isso com a ideia do lobo e com a ideia da águia, para dar um pouco mais de movimento para a composição final que eu acabei escolhendo. Mas então, comecei olhando essas pinturas antigas, comecei a pegar no Pinterest referências desses animais que eu queria explorar, e também olhando como um norte de qualidade para artistas que eu gosto muito, né? Então, Piotr Jablonski, ele fez esses concepts para o Diablo 4. Eu gosto muito do jeito que ele faz os designs, o jeito da pincelada dele, as texturas. O Dave Raposa, né, o quão detalhado ele consegue fazer, o quão bem ele desenha as texturas e tudo. Eu não gastei tanto tempo para chegar nesse nível, mas foi uma inspiração legal de ter durante o projeto. Craig Mullins também, né, as pinturas dele para Assassin's Creed. E aí eu comecei a pegar referências, pacotes de referências que eu comprei no ArtStation para ter diferentes ideias de poses. Algumas referências eu mesmo tirei foto no Museu Britânico de Londres, então essas referências aqui dessas estátuas indianas, que serviu como uma inspiração inicial, mas depois eu fui para as coisas islâmicas e muçulmanas, então esse Qatar aqui, que no fim acabou aparecendo como uma ideia do personagem. Esse machado foi uma exploração inicial, no fim eu acabei não usando, mas as adagas, todo esse estilo de ornamento, textura, essa espada aqui, ela aparece no personagem final, eu gostei muito dessas texturas e variações. Eu acabei usando esse padrão aqui também no cinto do personagem, que vocês vão ver. Essas diferentes adagas, eu achei isso aqui muito legal, mas acabei não usando, posso acabar usando para um outro projeto. A ideia do escudo e essas espadas cerimoniais, né? Esse aqui também é um estandarte de batalha deles. Então, muitas ideias e variações de formas que a gente não está acostumado a ver. E acho que isso mostra o quão importante é a pesquisa de referências, né? Claro que para isso eu tive a oportunidade de ir no museu e poder ler e tirar as fotos dessas coisas, mas tu procurando no Pinterest, procurando em enciclopédias ou indo em museus que tu tem acesso na tua cidade, vendo documentários e coisas assim, tirando prints, tudo isso vai aumentando a tua biblioteca visual, né? Vai aumentando a quantidade de soluções visuais que tu pode colocar num projeto, a quantidade de inspirações que tu pode colocar num projeto, e isso aumenta a riqueza cultural, o storytelling das coisas que tu vai produzindo.
Então, aqui um geral, né, do PureRef. Não são muitas imagens, não recomendo gastar horas e horas montando um PureRef gigante. Eu acho que isso aqui tá até maior do que eu normalmente costumo ter. Às vezes eu vou pegar algumas referências extras, por exemplo, quando eu percebo, eu quero uma pose de animal diferente ou algo assim, eu paro e pego, então eu não tenho isso aqui construído desde o início. Eu começo às vezes até com menos e aí vou pegando referências conforme a necessidade vai surgindo. E eu misturo essas referências com o conhecimento que eu tenho de desenho de imaginação e explorar poses com o gestual que a gente vai falar. Eu acho que quanto menos experiência desenhando de imaginação ou quanto menos confortável tu é com a anatomia, mais referências tu precisa para fazer um bom trabalho, certo? Então, se tu não tem experiência desenhando personagem, tu tá nos teus primeiros anos de estudo, eu recomendo pegar mais referências que isso pra pose, certo? Porque a pose do personagem é algo difícil. Até eu tenho dificuldade com pose, e é por isso que eu pego essas poses aqui. E eu tenho visto que quanto mais pose e mais opções tu pegar, mais isso te ajuda, né? Então é até algo que eu tenho como nota, assim, pros próximos projetos de personagem que eu vou fazer. Acho que eu até pegaria mais referências de poses pra ter mais variedade, ter mais opções, né? Então, tá. Aqui um objeto também que eu vi lá no Museu Britânico, o Astrólogo. Tem toda a explicação dele, as diferentes partes, qual era a funcionalidade disso, do que eles usavam. Então, isso foi bem legal para dar esse pontapé no projeto, e eu usei isso como design final do meu personagem, certo? Então, vamos partir pro vídeo aqui, a timelapse. Vocês podem ver que eu estou no processo gestual e já mostrei isso para outros vídeos, outros vídeos para vocês no Patreon. O propósito aqui é justamente explorar, né, de uma maneira bem suja e rápida, sem se preocupar com proporção, sem se preocupar com estrutura, mas focando em, se eu tivesse liberdade criativa total, né, se eu posso criar qualquer coisa, qualquer pose para esse personagem. Então eu vou tentar explorar diferentes poses, diferentes proporções. Pode ver que esse personagem eu botei um bração, eu fiz ele mais parrudão. Outros eu vou fazer com alguma pose mais delicada, uma pose mais sutil, para justamente tentar ver, né, que tipo de personalidade eu quero comunicar. Então aí a ideia já do falcãozinho posando no braço, segurando aquela espada cerimonial. O de acima ele tava com o lobo e a espada. O meu primeiro ali, que eu não gravei o processo, né, que já começou com ele certinho, eu tô usando aquela ideia do catar na mão, né, que é uma arma bem interessante, a gente não vê muito sendo usado na cultura pop ou em projetos de conceito por algum motivo. Aí explorando, né, se tivesse um catar maior, se ele tivesse numa pose mais curvada, segurando o catar na mão e uma espada na outra. Que essa é uma pose bem legal até, eu poderia ter, olhando agora em retrospecto, eu podia ter refinado mais essa pose. E eu também estava fazendo essa ideia que eu tinha pegado na foto de um dos packs ali, que era essa cabeça cortada, né? Segurando alguma cabeça cortada, talvez de algum gigante que ele derrotou, de algum inimigo que ele derrotou. No fim, eu acabei não seguindo por isso, não... achei mais legal só a ideia de ter os animais ali, senão ia ficar muita informação, muita coisa junto. Mas dá pra ver, né, a quantidade de ideias, que é justamente isso, assim. Se tu tá num projeto, se tu tá num ambiente de estúdio... tu tá respondendo a um diretor de arte, ou tu tá respondendo a produtores daquele estúdio, né? Então, é importante ter esse processo, é importante ter essa mentalidade de uma exploração mais rápida no começo, né? Que é justamente são as metodologias de design. Então, propor muitas ideias rápidas, de uma maneira barata, certo? Onde é possível escolher, é possível afunilar essas ideias, e a partir disso tu vai refinando e gastando tempo só nas ideias que fazem sentido para o projeto, certo? Isso é um projeto pessoal em si, foi para o concurso da Tom Rock, mas é um projeto pessoal em si porque eu estou fazendo para mim, eu sou meu diretor de arte. Mas não é por isso que eu vou deixar de fazer essas etapas, né? Não é por isso que eu vou deixar de explorar isso. Então, eu recomendo vocês terem esse hábito de, mesmo num projeto pessoal, tentar manter o mais profissional essa pipeline possível, né? Essa produção possível. Porque
quando vocês estiverem fazendo um processo profissional, realmente, quando vocês estiverem dentro de um estúdio de jogos, dentro de um estúdio de filme, vocês já estão... Isso já é natural para vocês, né? Não precisa pensar mais, já sai automático nesse formato de, ok, vou explorar diferentes possibilidades de um jeito bem rápido, depois eu vou refinando os que eu gosto mais, e aí eu vou chegar em um que vai ser o meu render final, que foi aprovado por diretores, foi aprovado pelos artistas 3D, animadores e etc. Então, até dá pra ver que o meu refinamento, né, eu fiz todo o geralzão ali do gestual, e aí o próprio refinamento, mesmo sendo um refinamento mais rápido e mais cruzão, bem sujão assim, eu tô fazendo de uma maneira geral, né, então fiz o gestual de todos e agora eu tô voltando em um por um e fazendo esse refinamento. O próprio render, esses tons de cinza que eu tô colocando como se fosse uma ideia de marcador, eu tô fazendo justamente para uma visualização mais rápida, né? Às vezes eu quero separar algum shape do cabelo, ou eu quero explorar melhor uma silhueta. Eu acho que não existe uma regra assim de, faz tudo com linha primeiro ou faz tudo com manchas primeiro. É o que comunica e o que funciona melhor pra ti, né? Então, mesmo quando eu tô dando as aulas pro Sim Studio ou quando eu tô dando as aulas no Patreon, eu nunca digo assim, eu nunca recomendo uma fórmula muito rígida de produzir designs. Então, é certo começar com linha, é certo começar com manchas. Nem eu tenho isso pra mim, né? Eu gosto de explorar. Então, alguns eu vou fazer com mancha, outros eu vou fazer com linha. O importante é esse pensamento de vou resolver as formas grandes, vou resolver a fluidez e a pose e a personalidade, e aí depois eu vou refinando. E o meu próprio refinamento eu não faço uma line art super certinha e depois eu vou pintando dentro da linha, né? Eu meio que misturo as duas coisas porque é o que funciona pra mim. Conforme eu vou evoluindo, conforme eu vou testando novas coisas, o meu processo também vai mudando. Então é muito uma coisa de tu achar o que funciona pra ti e parte disso é produzir, né? Uma coisa que eu vejo muito... Uma coisa que eu vejo muito acontecer em quem tá querendo começar em concept art, quem tá querendo melhorar o seu desenho, é que a pessoa às vezes não tem esse espaço de exploração e esse espaço de tentar coisas rápidas e tentar novas técnicas, né? E isso vem muito também da pessoa que ou só estuda, então ela só copia coisas, só copia outros artistas, só copia fotos e nunca produz um projeto de design. E tem o outro oposto, que é a pessoa que só produz, né? Ela não para pra observar, não para pra estudar e não para às vezes nem pra pegar referências e explorar as coisas, né? Então a pessoa tem um processo tão rígido de começa um desenho, faz a line art, renderiza, tá pronto, vai, posta e vai pro próximo. E não para pra refletir sobre o que tá fazendo, não para pra às vezes até fazer algum estudo de vez em quando, né? Eu acho que o equilíbrio de fazer estudos, então copiar artistas, ter artistas como norte de referência, entender e pesquisar outras direções de arte e balançar isso com a produção, né? É uma coisa difícil de se equilibrar, mas eu acho que a melhor maneira de se ter resultado, né, é tu estudar, tu alimentar o teu cérebro com novas formas visuais, novas soluções visuais e aplicar isso num projeto, né, num processo onde tu tá passando por uma dificuldade de criar algo novo. Aqui eu acho que eu deixei gravando e esqueci, então ficou um tempo sem nada. Deixa eu sair, voltou. Ali deu pra ver que eu tava sofrendo naquela mão, né? Eu tava explorando as poses daquela mão. Mas eu queria achar uma pose da mão legal ali. Ali, essa parte. Eu também queria... Teve uma hora ali que eu tava fazendo umas anotações e eu queria mostrar... Eu tava fazendo palavras-chave, né? As palavras-chave que eu queria pro meu design. Então eu botei ali egípcio, um pouco da cultura islâmica, essa ideia dos sols, né? Sobre sols estranhos. Então eu tô usando esses padrões de sol dentro... quase como uma analogia, uma metáfora ao briefing.
Aí eu tô colocando aquela ideia da espada que eu vi no Museu Britânico, colocando as texturas, já colocando uma indicação dela e trazendo essas texturas. O porquê que eu já tô indo para tantos tons de cinza nessa etapa é porque eu já decidi que esse é um dos que eu quero refinar, né? É um dos que eu quero levar para frente. Tanto até que esse foi o que eu levei até o final, né? Vocês já viram o render final. Então esse aí foi o que eu fui refinando e fazendo iterações em cima. As camadas vocês podem ver... Deixa eu retirar minha câmera aqui. Ups. As camadas vocês podem ver ali que eu tô com tudo achatado, né? E eu só uso basicamente como uma maneira de explorar mais rápido, né? Então, de novo, não tem um processo rígido de tipo, vou organizar as camadas, vou separar as camadas de linha, vou separar as camadas de mancha. Eu tô criando camadas novas quando eu preciso explorar alguma coisa. Então, tipo, eu quero testar um shape diferente. Crio uma camada nova, testo. Se eu gostei, eu achato. Se eu não gostei, eu deleto, né? E volto pro que eu tava fazendo antes. E eu acho que isso facilita muito pra mim, assim. Isso deixa o meu desenho mais sujo. Então, tem um ponto negativo. Vocês podem ver que eu voltei ali agora pra camada 1 e 2, né? E tô refazendo o braço, refazendo essa iteração ali do braço do personagem. Tentando colocar aquela ideia da arma, o katar que a gente viu, né? E isso deixa o meu desenho mais sujo, mas também me deixa mais livre para explorar, certo? Ó, eu achatei tudo de novo aqui. Então, eu sempre penso isso, assim, né? Como artista de concept, o meu foco não é ter o render mais perfeito, embora isso ajude a apresentar uma ideia, o render bem feito é importante para valorizar nossa ideia, né? Mas a velocidade de exploração, o design em si, né, a ideia visual, a linguagem visual, a direção que a gente está criando, o movimento, o gestual, tudo isso, essa exploração, essa velocidade de exploração é muito importante. E é por isso que o digital ele é tão usado para concept, né? Por isso que a gente não desenha tanto em mídia tradicional, embora alguns artistas façam sketches tradicionais, ainda é muito legal estudar no tradicional. Mas essa velocidade é algo que o digital te permite e é por isso que eu não gosto de separar, né, camadas, silhuetas e 500 coisas ali, porque isso eu acho que enrijece o processo de pintura, né? Eu quero ter essa liberdade de, pô, se eu quiser deletar um braço e fazer uma pose diferente, se eu quiser mudar toda uma arma ali, beleza, eu tô numa camada só, eu pinto por cima, ajusto, sabe? Então eu tento manter o mais simples possível meu processo, minhas camadas. O próprio brush que eu estou usando, por enquanto, ele é só o brush de bolinha, né? O brush padrão do Photoshop. E algumas vezes eu vou pegar o brush macio, se eu quero dar alguma ideia de iluminação, tipo o que eu fiz nessa lança aí. Mas de resto é só o brush redondinho e, né, a borracha também redondinha e explorando silhuetas em cima disso. Vou voltar minha câmera pra cá. Então aí, né, por que eu tô refinando tanto? Mesmo assim tá bem cruzão, mas é porque eu já tô mais decidido, assim, beleza, essa eu acho que vai ser uma das ideias que eu quero, né. Eu ainda, antes ali, se vocês forem na página do ArtStation depois, vocês podem ver que eu refinei um pouco essa outra ideia aqui, né. Então, eu tava em dúvida entre aquela ou essa, fiz ali em torno de 6 a 7 gestais diferentes que eu achei válido para o projeto. Escolhi 2. Esses 2 foram os que eu levei mais para frente, então é o que eu estou refinando. Desses 2 que eu levei mais para frente em preto e branco, né, porque é o jeito mais rápido de tu desenhar e propor diferentes valores, eu escolhi um que foi o que eu colori e finalizei. Também, uma coisa muito difícil, né, eu acho que design de personagem... Naqueles primeiros vídeos que eu fiz pro canal, lá anos atrás, eu falo que a figura humana, o personagem, ela é a coisa mais avançada, né? Ela é a coisa mais difícil que tem. Então, se tu tá começando, eu não recomendo começar com um design de personagem, justamente porque a complexidade é muito alta, certo?
E eu não falo isso desmerecendo ou dizendo não desenhe personagem ou coisa assim. Mas quando tu for fazer um personagem, saiba que é um desafio muito grande. E cada uma dessas coisas pequenas contam muito, né? Então, por exemplo, a pose, a expressão facial, proporções, o gesto, né? O não deixar esse desenho rígido demais. Tudo isso conta absurdo para o teu desenho ficar profissional, né? E isso é uma pergunta que as pessoas muitas vezes fazem, assim, o que eu devo fazer, né? Se eu quero entrar na indústria de concept, se eu quero entrar num estúdio, é mais fácil focar em cenários, é mais fácil focar em personagem, em props, coisas assim. E, de novo, não existe uma resposta certa, principalmente se tu gosta de personagem, né? Se tu gosta de personagem e tu só quer fazer isso, segue nisso. Saiba que é difícil, é muito difícil e dá muito trabalho fazer personagens, mas se é o que tu gosta, vale a pena, certo? Então faz e tenha em mente que não vai ficar bom. Provavelmente nos primeiros anos que tu estiver fazendo isso, teu trabalho não vai ser o nível profissional que tu espera, mas em algum momento tu vai chegar lá, né? O meu portfólio ele é bem generalista e isso me ajudou bastante a ter mais oportunidades de trabalho, né? Porque principalmente em estúdio de concept de world building se espera que tu faça personagens, cenários, props, veículos, etc. O estúdio que eu tô trabalhando hoje aqui na Inglaterra, ele me requisita essas coisas de world building. Então eu fiquei, por exemplo, esses últimos 6 meses fazendo personagem. Agora já fui para cenários, por exemplo. Estou fazendo props e coisas assim. Diferentes explorações de cenários, keyframes, etc. E eu acho que depois que tu tá na indústria é mais fácil focar, né? É mais fácil tu ter um trabalho de nicho. Então, isso também faz sentido justamente pela tua exploração como artista, né? Eu, anos atrás, quando eu comecei a estudar desenho em 2014, 2015, eu não sabia o que eu gostava de verdade, assim. Eu achava que eu sabia, mas quando tu vai produzindo, quando tu vai explorando, tu realmente descobre, né? Que tipo de coisa vai me permitir ficar 30, 40 horas, 50 horas desenhando a mesma coisa, né? Tem que ser algo que tu gosta muito. E quando tu tá começando, muitas vezes tu não sabe, né? Mas é isso, pessoal. Aqui a gente tem esses dois... duas explorações aqui em preto e branco. Tá num nível que... Aqui eu meio que dupliquei esse braço porque eu queria fazer uma interação. Mas tá num nível que eu considero ok, assim, eu quero mostrar para um diretor de arte, eu quero ter feedback dos meus produtores. Então, tu mostra essa silhueta, essa ideia, essa separação de valores acontecendo aqui. Dá para ter uma ideia, né? Da composição geral, assim, o que isso aqui vai ser quando refinado. E essa seria a minha parte que eu considero exploração, né? Todos aqueles gestuais e um refinamento, assim, talvez de 2 favoritos. A partir de aqui eu escolhi seguir nessa direção. Essa direção vai ser a que eu vou refinar mais. E aí eu vejo vocês no próximo vídeo, certo? Um exercício recomendado para esse primeiro vídeo já. Construam o pull-ref de vocês. Façam um tema que vocês se interessem. Uma coisa legal é, se vocês têm um livro que vocês gostem, tentem ilustrar um personagem de algum livro. Podem tentar fazer algo nesse mesmo tema, né? O que vocês fariam para esse tema sob sols estranhos, abaixo de sols estranhos? É uma frase super abstrata que pode render qualquer coisa, né? E façam esse processo de gestual e de exploração para depois a gente partir para o refinamento do próximo personagem. Vejo vocês na parte 2 e até mais.